No episódio de hoje do A Casa, sua podcast, tivemos um bate-papo com Rafael Camurça, especialista no mercado de crédito estruturado e financiamento imobiliário. A conversa fluiu de forma muito didática, desmistificando o mercado de crédito e mostrando como os grandes players jogam o jogo do dinheiro. Iniciamos a entrevista fazendo um panorama sobre a forte expansão do crédito imobiliário no Brasil e como a tecnologia tem facilitado o acesso a esses recursos. O grande destaque do papo foi a verdadeira aula do Rafael sobre o home equity, crédito com garantia de imóvel. Ele quebrou o estigma de que empréstimo é dívida ruim, provando que essa é, na verdade, uma das linhas de crédito mais baratas, seguras e estratégicas do mercado. Na reta final, o foco foi totalmente voltado para os negócios. Rafael detalhou como empresários utilizam esse crédito inteligente para alavancar o crescimento. Ele explicou como transformar um imóvel parado em fluxo de caixa, permitindo escalar operações e investir sem precisar se descapitalizar. Foi uma conversa cheia de insights práticos e visão de mercado. Se você quer aprender a usar o sistema financeiro a favor do seu crescimento, este episódio é obrigatório. Assista agora e pegue todas as estratégias. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que o crédito, dinheiro, ele pode alavancar os negócios? Isso não importa se é um negócio bilionário, milionário ou que está iniciando, né? Como é que o crédito alavanca os negócios? Ô Éder, primeiro prazer falar contigo, prazer estar aqui nesse podcast, tá? Falando sobre empreendedorismo e também falando agora e respondendo já a sua pergunta, como o crédito pode alavancar o negócio, né? O primeiro passo é uma quebra de cultura, né? A gente tem uma cultura de que o crédito ele só é, vamos dizer, buscado, ou melhor ali, você só vai em busca do crédito quando já está endividado, né? A gente precisa ter essa cultura, vamos dizer, tratada melhor, porque o crédito ele ajuda a alavancar os negócios. E como que o crédito ajuda a alavancar o negócio? Primeiro, com planejamento, né? O crédito certo, ele te gera caixa, ele faz aumentar a sua margem, porque você vai ter um poder de fogo maior, né? Você vai ter liquidez. E o crédito certo, estruturado da forma certa, ele pode te gerar muito mais caixa, liquidez e margem, né? Como? Rafael, traduz isso para nós. Da seguinte forma, se você toma um crédito com uma taxa de juros anual, vamos falar aí entre 15% e 20%, e você tem um poder de compra maior, porque você pode comprar à vista ali do seu fornecedor e pegar um desconto até de 20%, 30%, ou melhor, se a gente pegar outros créditos, né, alguns créditos, antecipação de recebíveis, né, vamos pensar aí no capital de giro, a gente está falando de um crédito aí de pelo menos uma taxinha ali de antecipar a maquininha do cartão de crédito, de 2,5% a 3% ao mês, né? Então a gente está falando aí, pode chegar até 36% ao ano. Se a gente estruturar um crédito da maneira correta, a gente consegue quebrar essa condição aí, essa taxa pela metade. Exato. E às vezes, né, uma coisa que você falou é importante, né? Porque as pessoas normalmente elas pensam no crédito, que é uma cultura do Brasil, como algo ruim, né? Ah, preciso fazer um empréstimo, né? Ela não pensa que ela vai fazer um crédito, ela vai fazer um empréstimo, né? E quem vai fazer um empréstimo, tô endividado, tô ruim, tô... E se a gente pegar assim, do ponto de vista do empreendedorismo, todos os empresários usam crédito, né? Às vezes o empresário pequeno, né, o empreendedor, pequeno empresário, ele olha assim, aquele grande empresário e diz, um dia eu vou ser que nem ele, eu nunca vou tomar um empréstimo. Mas pelo contrário, quanto maior o seu negócio, mais crédito você precisa e quanto maior o empreendimento, o grupo econômico ali, mais tomado eles estão de crédito. Só que são créditos estruturados, que são créditos com planejamento. Geralmente, quando a gente deixa para buscar o crédito na última hora, né, quando o caixa aperta, quando a gente tem atraso ali de recebimento, quando estamos numa situação um pouco, né, difícil, a gente vai tomar o primeiro crédito que aparecer. E necessariamente não é o melhor crédito, é o primeiro que aparece. Claro. Então, a melhor forma de eu tomar um crédito, né, que vai alavancar o meu negócio é estruturar um crédito, buscar com planejamento e buscar com antecipação. E isso vai fazer toda a diferença, né? Veja aí que você nos acompanha, né? O podcast A Casa é Sua, ele é focado para empreendedores e empresários. E nessa cadeira já sentaram de vários níveis e com certeza quem nos acompanha também é de vários níveis e a gente sabe que saber fazer as coisas faz toda a diferença, né? E o senso comum, muitas vezes, ele não é uma boa dica, né? Verdade. Porque muitas vezes
você é um especialista em crédito. O que muitas vezes a pessoa que não está acostumada a trabalhar com crédito faz? Ela pergunta pro amigo, pro vizinho, pro colega do futebol, do trabalho. E assim, é um ponto bem importante que você falou, Éden. Geralmente, se eu pudesse elencar aqui os 3 principais erros que os empreendedores cometem quando vão buscar crédito, tá? O primeiro seria tomar um crédito na urgência, na necessidade. Acho que esse é um ponto de deixar sempre para a última hora, né? Geralmente os empreendedores, eles são muito focados nos seus próprios negócios, em melhorar ali o produto ou o serviço, mas deixa um pouco o financeiro de lado. E aí quando vai em busca do crédito é sempre com urgência e emergência. Obviamente, nessa urgência ele vai tomar um crédito mais caro, né? Segundo ponto, não buscar com planejamento ou com um especialista. Hoje, em todas as áreas da nossa vida, a gente busca um especialista. Se eu quero emagrecer, eu vou em um médico, ele vai me passar ali, né, algumas medicações ou um tratamento, aí eu vou para academia, eu tenho que contratar um personal para me passar os exercícios corretos. E não me machucar. E não me lesionar, machucar, né? Ou se eu quero começar a correr, às vezes eu vou também buscar ali uma assessoria esportiva para poder. Verdade. E da mesma forma, também é o crédito, né? É buscar um especialista que pode, né? Ou uma consultoria, ou buscar um especialista que possa me direcionar qual é o modelo de crédito certo para o meu negócio. E quando eu falo de planejamento, às vezes a pessoa pensa que crédito é só o dinheiro em si. Mas o crédito, quando eu falo com planejamento estruturado, é o crédito que melhor se aplica à minha condição, ao meu negócio. Por exemplo, se eu tenho um negócio, às vezes um crédito que me dá uns 6 meses de carência, ele vai fazer toda uma diferença no meu fluxo de caixa. Por quê? Com aquele crédito eu consigo comprar melhor e vender melhor. Ainda tendo aquela carência, eu tenho ali também uma capacidade de respirar o meu caixa para me gerar ali um fluxo até o negócio que eu investi começar a retornar. Então, procurar com planejamento estruturado e com um especialista seria o segundo ponto. E o terceiro é, elencar quais são os tipos de créditos disponíveis no mercado, né? Eu costumo sempre falar que a melhor linha de crédito são as linhas de crédito que possuem uma garantia real, seja ela um imóvel ou um veículo. Por quê? Toda vez que você oferece uma garantia para buscar um crédito, você diminui o risco do banco, que é isso que a garantia faz. E também estudos, né, estatísticas comprovam que quando você dá uma garantia, né, numa operação de crédito, você assume um compromisso maior também de honrar aqueles compromissos, aqueles pagamentos ali. Então, as melhores linhas de crédito sempre vão estar associadas com garantias reais, seja com imóveis ou com veículo, preferencialmente com imóveis. Porque imóvel ele é um ativo, né, que ele valoriza e não desvaloriza, né? Exatamente. Se a gente fizer uma conta assim, eu tenho um dinheiro parado no banco, no caixa, e eu posso investir esse meu dinheiro, ou eu posso tomar uma dívida que seja igual ao que eu teria do dinheiro, o melhor seria você, pensando de forma agora, mudamos aqui, né? Elevamos ainda mais o nível, pensando de forma estratégica e inteligente. Esse meu dinheiro eu aplico e eu tomo o crédito, tá? Esse crédito, né? E aí eu volto à primeira parte, ele não é uma dívida de inadimplência, ele é uma dívida inteligente, de estratégica. E aí o meu dinheiro aplicado, ele me dá uma rentabilidade que vai pagar a parcela daquele crédito que eu tomei. No final do crédito ali que eu contratei, eu vou ter o meu investimento que está rendendo, então eu tenho ali uma reserva emergencial e também eu vou ter o crédito e aquilo que eu conquistei com o crédito através da rentabilidade do meu dinheiro. Então, você está me falando, vamos fazer agora uma pergunta aqui, vamos fazer e qual que precisa ser essa proporção? De 1 para 1, de 2? Quanto que eu preciso ter de dinheiro para quanto que eu vou tomar de crédito para que essa conta feche bacana assim? Tá, então vamos fazer, tem como fazer, tá? A gente vai fazer aqui como o pessoal diz, uma conta de padeiro. Isso, uma conta de padeiro. Que é bem fácil de entendimento. Boa. Então seria o seguinte, vamos chutar aqui um valor, eu tenho 500 mil de capital. Perfeito. Esses 500 mil eu posso
aplicar diretamente no meu negócio, investindo, Perfeito. tá? Ou eu tenho também um imóvel, um ativo, que pode servir de garantia para me acessar uma condição melhor de taxa. Então vamos lá, eu pego aqui e faço uma operação que a gente chama de home equity. Eu dou meu imóvel como garantia, e quando eu falo dar, é só oferecer como garantia, ele não é transferido para o banco, fica em meu nome, mas o banco em cima desse imóvel me libera um valor. Então eu pego ali 400 mil de crédito, eu tenho 500 mil investido e eu pego 400 mil de crédito. Esse investimento aqui, que seria os 500 mil, se a gente colocar numa taxa aí hoje de Selic, né? De CDB, ele vai me rentabilizar ali risco zero, tá? Vamos imaginar aí 1% ao mês. Certo? Então ele vai me rentabilizar aí uma média de 5 mil ao mês. Tá? Se eu tomo um crédito de 400 mil, eu vou ter uma parcela ali entre 4.500 a 5 mil reais, né? Então esses meus 5 mil que estão investidos aqui, que é a rentabilidade dos 500 mil, vai pagar essa parcela do crédito. Na realidade, o que a gente está fazendo com essa conta é que o meu dinheiro investido, ele trabalha em meu favor. Ele trabalha para mim. Ele paga essa parcela do crédito. Entendi. E no final das contas, aí você dobrou. Exatamente. Porque o dinheiro entrou com o investido. É igual mais ou menos, eu sou mais do mercado imobiliário, né? E do financeiro. É igual você tem um imóvel, 2 alugados, daqui a pouco o aluguel desses 2, você compra um terceiro e aí. Exatamente. E com o crédito funciona do mesmo jeito. Tem até uma metodologia, né? Quando se fala em imóvel, que diz assim: um paga outro, aí 2 paga mais 1, 3 paga mais 2. 4 paga mais 3 e assim vai até sucessivamente, claro, você formar uma escala patrimonial aí, né? Exato, muito bom. E às vezes a gente tem quem nos acompanha que ele está pensando assim, pô, quero trabalhar com o mercado financeiro. Talvez vamos pegar alguém leigo. Talvez a pessoa saiba que ela fica pensando, pô, mas existe alguém que é especialista em vender dinheiro? Como é que faz para trabalhar com isso? Olha, eu sempre digo que o melhor produto que a gente tem para vender é dinheiro, tá? Porque dinheiro se aplica a todas as fases da vida e todos os estágios da vida, né? Por exemplo, se você vende dinheiro, quem vende dinheiro para uma pessoa que está com uma urgência, uma necessidade, o dinheiro enquadra perfeitamente. Para quem não está precisando de dinheiro, também o próprio crédito enquadra também perfeitamente, porque se ele está alavancado, ele também pode acessar condições de crédito melhor do que ele tem. Por exemplo, ele pode acessar condições de crédito com taxa de 12% ao ano, sendo que a rentabilidade dele está a 15%. Então, ele pode deixar lá aplicado a 15% para ele receber o retorno de 15% ao ano e ele paga 12%. Então, ele tem um superávit aí de 3%, uma diferença. Dinheiro sensacional, com o Com próprio dinheiro, Você já viu que você que está nos acompanhando, né? Hoje você tem dicas sensacionais, né? Você vai rever, voltar e voltar. E para que a gente possa ter o nosso podcast, Rafael, a casa é sua, a gente precisa dos nossos patrocinadores. E o patrocinador mais importante que a gente tem, nós criamos o nome de patrocinador cultural, que é o nosso convidado, que é você. Porque sem o nosso convidado, sem o conhecimento, não teria o podcast A Casa é Sua, porque o nosso podcast ele é focado em conhecimento de forma gratuita. Qual que é o nosso objetivo aqui? É que o que a gente vai estar conversando, e você ensinando, né? Porque eu só estou conversando, você que está ensinando, passando conhecimento, que isso sirva e possa mudar a vida das pessoas, possa ajudar empreendedores que às vezes estão com dificuldade, eu preciso de uma dica, possa incentivar pessoas que às vezes estão querendo trabalhar e não sei bem com o que eu trabalho. Talvez você que está me assistindo não sabia que é possível vender dinheiro e que, na verdade, todo mundo compra o dinheiro, né? Muita gente. E que ele não sai de moda, né? Ele não mofa, ele não... exatamente. É muito bom vender dinheiro. E o mercado financeiro, só fazendo um adendo, Éder, o mercado financeiro é um dos mercados que mais rentabiliza, tá? Se a gente pegar aqui, fazer um comparativo com os Estados Unidos, né? Hoje no Brasil a gente tem aí entre 70 e 80 bancos, tá? E quando eu falo de banco, eu estou falando de fintech, estou falando de banco digital, eu estou falando de funds, né? Nos Estados Unidos a gente tem assim uma proporção 10 vezes maior.
Então, assim, o tanto que o Brasil ainda tem para crescer Nessa no área. mercado financeiro. É muito grande, né? Isso é ótimo. E aí eu vou deixar aqui o contato do Rafael para você, o Instagram dele. Então, se você precisar de uma ajuda, esse é o trabalho de vocês, né? Precisa de um especialista em dinheiro, porque quando você tá doente, você tá com um problema, você vai lá no médico, né? Pô, preciso de... Como que eu vou fazer para fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro, né? Um especialista em crédito, em dinheiro. E vamos deixar o contato também da Bext. A gente vai deixar depois o Instagram e tal da empresa, que é a empresa onde você trabalha, que é uma fintech, né? Isso, nós somos uma fintech de crédito, né? A gente representa ali mais de 25 bancos, né? E a gente faz essa conexão entre o cliente e o banco, tá? Lá a gente tem 2 modelos de negócio, né? Eu tenho o nosso negócio B2C, que são uma captação direta nossa, através do nosso canal do YouTube, através do Instagram, através do Google, né? Tráfego pago. Mas a gente tem também um canal do B2B, que são um canal destinado a parceiros de negócios que justamente você falou, são pessoas que vendem dinheiro, né? E trazem ali a indicação para nós, para a gente operacionalizar e depois remunerar essas pessoas. Então eu vou oferecer algo que nós vamos combinar, mas se você com certeza... Ele acabou de explicar que mesmo se você tem capital, às vezes você fazer um crédito estruturado inteligente, você vai ganhar dinheiro, ou se às vezes você está precisando, né, mesmo na emergência, né, que não é o melhor momento, que a gente já falou, mas vale ainda ter um especialista. Né? Claro. Porque você vai conseguir muito melhor do que se chegar captando o primeiro que aparecer, como você falou, né? Isso, o especialista, qual é o papel do especialista, né? O especialista é encurtar caminhos e acessar melhores condições, né? É como se você fosse uma jornada do crédito guiada, claro. Né? Então isso é o que o especialista vai fazer com você. Excelente, a gente vai deixar aqui o contato dele e a gente também quer agradecer os nossos outros 2 patrocinadores. Um é a Carol Group, né, que você nos acompanha, conhece, que é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste, que eles gentilmente sempre cedem os espaços onde a gente grava o podcast. Você que nos acompanha sabe que a gente grava em São Paulo, na Faria Lima. Hoje nós estamos gravando em Balneário Camboriú e na Grande Florianópolis. Então, muito obrigado também à Carol Group. A gente vai deixar o contato. E também queremos agradecer a Inovacom Contabilidade, que inclusive é a contabilidade do Guilherme. A gente sabe que, além do crédito, tem que ser muito bom no tributário, né? Muitas empresas. E eles são um escritório especialista em questão tributária. Então, gentilmente, eles oferecem para os nossos convidados uma consulta tributária gratuita, que às vezes você pode pegar conhecimento e ajudar teus clientes, que a gente sabe que nem todo mundo é assessorado por um especialista de verdade, né? E ser assessorado por um especialista de verdade num país onde a questão tributária é bem cheia de nuances, detalhes, para não falar que ela é muito complicada, né? É muito importante. Então, gentilmente, ele obrigado também, Inovacom. Mas obrigado, pessoal. Isso, como a gente não está aqui para fazer merchan, Rafael, a gente falou uma coisa que é interessante. Que dinheiro é um excelente produto, é um excelente negócio para trabalhar. E se a pessoa tiver vontade, eu gosto de vender, sou jovem e tal, como é que faz para entrar nesse mercado? O que precisa saber? Como é que faz? Tá, vamos lá. Primeiro, assim, falando de mercado financeiro, ele se divide em 2 partes, né? Uma é sobre investimento, ou seja, são aplicações de recurso, né? Quando o cliente ou a pessoa física ou pessoa jurídica decide aplicar o seu recurso, ou seja, deixar guardado no banco rendendo, né? Esse seria o mercado, vamos dizer, uma parte do mercado financeiro, né? Que é o mercado de investimentos. O outro lado do mercado financeiro seria o lado do crédito, que é justamente isso que você falou, que é vender dinheiro. E aí vender dinheiro tem de diversas formas, mas eu vou falar em especial da Bext, né? Nós somos uma empresa, né, uma fintech destinada a crédito imobiliário e crédito empresarial, né? E aí você pode se candidatar para uma vaga, né, ali como consultor comercial da Bext, né? E aí, claro, depois de passar por um processo seletivo, né, você tem ali as qualificações e também as certificações que são ali obrigatórias para poder endereçar esse mercado, né? Mas tem diversas possibilidades. Não é um mercado complexo, pelo contrário, é mais fácil, pelo contrário, com o entendimento correto, tá? É mais fácil do que é falado
por muitos lugares, né? Porque quando se fala em crédito, crédito imobiliário, mercado financeiro, vender dinheiro, Isso já fica todo mundo apavorado. entende e pensa na burocracia, né? E isso é uma cultura que a gente vem quebrando ao longo do tempo, porque hoje tomar um crédito está muito mais fácil do que você imagina. Quando a gente pensava em crédito imobiliário, alguns anos atrás, e a gente tinha um único banco ali que fazia e era detentor de 70%, né? Que era o banco dos nossos avós, Isso, é. né? A gente falava ali para poder tomar um crédito entre 90 e 120 dias e demora demais, é muito documento. Hoje a gente consegue efetuar um crédito de forma totalmente digital, tá? Sem você sair da sua casa, com total segurança, tá? Em uma semana você recebeu o recurso. Em uma Em semana. uma semana. Com o imóvel, com Com uma imóvel, garantia, com tudo. carro. Em uma semana. Então, assim, para a gente ver o tanto que os processos foram acelerados. E a né? pessoa precisa. Por exemplo, você que nos acompanha, não sei se eu já falei, eu sou economista, nós conversávamos sobre isso antes, né? Precisa ter formação na área de economia, de administração, alguma coisa para trabalhar com dinheiro? Precisa não, né? Não precisa. Para trabalhar com crédito não precisa ser formado em economia. É claro que todas essas formações, né, graduações, elas vão, né, ali Conhecimento. exatamente balizar ali toda a sua operação. Agora, dependendo da área que você queira trabalhar, se por exemplo, quando a gente fala de crédito imobiliário, eu tenho uma certificação específica para o crédito imobiliário que é pela ABCIP, tá? Certo. Que é a CA 600. Certo. Se eu quero trabalhar dentro de agência bancária, aí vamos falar, tem uma outra certificação, que é a CPA 10, CPA 20, certo. tá? Agora, se eu quero trabalhar, um exemplo, com crédito consignado, tá? Que seria um empréstimo para aposentado, pensionista, funcionário público. Aí eu tenho ali uma certificação da ANEPS. Então, cada segmento do crédito tem uma certificação específica, mas não é uma graduação, é uma certificação. Certo, bacana. Que isso é um mercado super interessante, né? Sim. Que gera muitas oportunidades, que vai ser redundante, né? Eu ia falar que é o que movimenta o dinheiro, né? Porque literalmente é o que movimenta o dinheiro. E às vezes as pessoas elas acham que é difícil, que não tem acesso, né? E é um mercado que está sempre crescendo, né, Rafael? Muito. Assim, eu vou até trazer um número aqui de home equity, né? Certo. Que é o crédito com garantia do imóvel. Certo. Ele não é um produto muito, vamos dizer, amplamente conhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos isso já é amplamente conhecido, até porque o americano entende que o imóvel dele ele tem uma função financeira e social para poder garantir ali os projetos dele, mas no Brasil ainda não é tão, vamos dizer assim, de amplo conhecimento, né? O home equity no Brasil, até 10 anos atrás, a gente falava de um mercado de 1, 2 bi, e hoje a gente fala de um mercado de 30 bi. E isso com escala e potencial crescimento assim gigante para os próximos 10 anos. Então, se você perguntar, Rafael, o mercado de crédito é um mercado potencial, é um mercado que vai escalar, que tem possibilidade de ganhos exponenciais, a minha expectativa para os próximos 10 anos são extraordinárias. Porque eu entendo um pouco do tamanho do mercado imobiliário, de quanto custam todos os apartamentos. Você falou 30 bilhões, Isso. né? 30 bilhões, para quem não conhece, acha que é muito dinheiro, né? Nós vamos falar de um projeto só em Balneário Camboriú, Sena Towers, que é mais ou menos um VGV de 9 bilhões. Para você ver. Prédio, você entendeu? Nós estamos falando de 30% mais ou menos do... Exatamente. 3 vezes 3, 9, exatamente. Do mercado de home equity. Então, o que eu quero trazer com isso? Ele tem que tem um delta, né, muito grande, é um oceano azul, assim, para se navegar. E aí, quando eu trago 30 bi, eu não estou nem dizendo que é muito, pelo contrário, estou dizendo que é um mercado pequeno. Que recém começou e que é exatamente muito pequeno comparando com o tanto de propriedades que as pessoas têm. Aí. Verdade. Bacana. E normalmente esse dinheiro, o crédito, ele é usado para outras coisas que fomentam a economia, né?
Porque o crédito, às vezes a pessoa só vê como um lado bom, mas às vezes o crédito que você gera para uma indústria vai fazer com que ela produza mais, aumente a estrutura dela, Gera empregos diretos, indiretos, né? Porque se ela está comprando mais, ela tem o fornecedor dela, da matéria-prima, então são os diretos e os indiretos, né? O mercado financeiro ele é muito importante, né, para fazer com que... Não, importantíssimo, assim, Éder, nenhuma empresa vive sem caixa, né? Com certeza. Não consegue sobreviver. E assim, falando do mercado de Home Equity, né? 90% dos nossos clientes, né? Que nem eu falei, ano passado a gente originou mais de 450 milhões. Então, 90% dos nossos clientes são empresários, né? Que já entenderam ali que possuir um imóvel pode ser usado como garantia para alavancar o seu negócio. Porque com o imóvel... Toda vez que ele oferece uma garantia, eu volto lá no que eu falei, eu diminuo o risco. Se eu diminuo o risco, a minha condição melhora. Então, assim, é um mercado gigante, com diversas, né, possibilidades de ganho. E tomando o crédito certo através do especialista, é claro, você vai conseguir boas condições excelentes. Muito bom. Bom, uma outra pergunta que eu vou fazer para você. Digamos que eu queira trabalhar com crédito. Você que trabalha hoje com isso é especialista e você já galgou. A gente conversava que você teve toda uma carreira. Sim. O que você acha que é importante para essa pessoa que está pensando em trabalhar com crédito, com dinheiro? O que ela precisa ter? Quais você acha que são as características que são muito importantes para ela? Tá, a venda do crédito, primeiro ela tem que gostar de números, né? Vamos dizer assim, tem que gostar de matemática, de números, entender desse mercado, né? O crédito, ele também está sempre ligado à geopolítica, tem que ser uma pessoa que esteja ali sempre conectada, ouvindo notícias e tudo, porque qualquer coisa ali pode impactar no cenário econômico, né? Isso também local, regional e, vamos dizer, global, né? Exatamente. Então tem que ser pessoas que gostam disso, você tem que ter aptidão para trabalhar com isso, né? Quando a gente trabalha com crédito, a gente também está realizando o sonho de outras pessoas, né? Seja de uma conquista ou seja também de trazer caixa ali para que aquela pessoa performe no seu negócio, né? Mas o que ela tem que ter? Primeiro, essa habilidade. Segundo, ali de gostar de matemática, de números, também de gostar de se conectar com pessoas, tá? Venda é relacionamento. São pessoas. Hoje, com a aceleração do mundo digital, IA, eu vou até te trazer um dado aqui bem interessante, que foi divulgado agora pela CNN, acho que uns 30 dias atrás, que os principais bancos, né? Aí eu vou citar aqui Itaú, Bradesco, JP Morgan, Bank of America, eles voltaram a abrir agências, né? Sempre a gente vinha numa escala ali dos bancos de fecharem agências e levarem todo o atendimento para o digital, tudo no app, no aplicativo e tudo. O que os principais bancos estão fazendo agora? Voltaram a abrir mais agências, e quando eu falo abrir mais agências Prime, tá? Agências de high ticket, ou seja, de alto padrão. Por quê? Porque o cliente, por mais que ele queira ali a digitalização, aceleração, a IA, tudo isso, mas o negócio é gente, ele quer se conectar com pessoas. E o mercado financeiro, principalmente, também tem outra estatística que eu vou te falar, que é do Google, tá? Quem mais entrega ali, né, publicidade sobre o mercado financeiro. Qual é o principal fator de tomador de decisão na hora de contratar um crédito, né? Baseado pelas estatísticas do Google, tá? Que é onde circula todo o tráfego pago ali, é a confiança / segurança. Então, quando eu vou tomar um crédito, primeira preocupação da pessoa, né? Se for pela internet ali será que isso é um golpe? Então, gerou uma insegurança. Quando ela supera essa barreira, que ela vai no presencial, que ela tem um contato com a pessoa e tudo, ela ali adquire segurança e confiança. Aí ela faz a tomada de crédito. Isso você fala é interessante, né? As nossas empresas, elas vendem produto, né? Eu sempre falo pro meu time comercial que a primeira coisa que eles vendem não é o produto, é a confiança. Exatamente. Ninguém faz nada se não confiar no outro lado. Então não adianta você ter a melhor marca, melhor, se não tiver a confiança. E por mais que, vamos falar do JP Morgan, se a pessoa não confiar em você que está vendendo eles, não vai fazer um negócio com você.
Exato. Não é por causa deles, sei lá, talvez o maior banco do mundo. A marca, a bandeira ajuda. Ajuda, mas a gente compra de pessoas. Exatamente. Por quê? Porque ela sabe que ela não está falando com eles, ela está falando com você. Exatamente. E vai ser a tua relação que você está passando para ela. Se eu não confiei, pô, esse cara não. Peraí, o Rafael falou para mim que é isso. Mas eu acho que não é bem assim. Talvez ela até queira comprar daquela marca, mas ela vai procurar outra pessoa, outro lugar que vem daquela instituição, né? E isso é uma coisa que antigamente a gente tinha aquela história, com certeza você já ouviu falar, acho que você é mais jovem que eu ou não, boa pergunta. Bom vendedor, ele vende até gelo para esquimó, né? Essa era uma frase assim nos cursos e que a gente entendeu que isso aí caiu por terra totalmente, né? Que seria, no teu caso, aquele cara que vai vender um crédito ruim. Isso eu já ouvi falar bastante, mas hoje mudou um pouco, né? Assim, eu até vejo o pessoal falando muito, né, em alguns podcasts, não nesse aqui, mas em outros, ou vamos dizer, os gurus da internet, né, dizendo, não, o foco é o cliente, o foco é o cliente. Mas na realidade não é que o foco é o cliente. O foco é o foco do cliente, tá? É o que ele quer. É o que ele quer. Eu tenho que entender qual é a dor, a necessidade dele. Porque às vezes a gente costuma falar lá na Bext, né? E aí eu quero fazer uma menção aqui ao Gaspar, que é o meu outro sócio. Ele sempre fala o seguinte, que às vezes tem vendedor que vende e tem vendedor que sofre a venda. Tem vendedor que ele não precisa, se ele não falar nada, ele vai vender. Certo. Ele só precisa passar as informações. Qual é o preço? É X. Quanto tempo entrega? X. E que cor é? É X. Tá bom, eu quero. Ele não vendeu, ele sofreu uma venda. Certo. Né? O que é a venda? É uma quebra de objeção. Tá? E aí, quando eu falo objeção, a gente tem que abrir um parâmetro aqui, né? Um parêntese, melhor dizendo. O que seria uma objeção? Por exemplo, existe duas situações. Uma é condição e outra é objeção. Certo. Se eu chego para mim comprar um relógio, e aí, quanto que custa aquele relógio? Aí eu vou estar um valor aqui, né, fictício. Custa R$1.000. Se eu só tenho R$700 para comprar aquele relógio, o meu orçamento só vai até 700, mesmo que seja parcelado e tudo, eu não tenho condições de comprar aquele relógio, porque ele tem um preço. Ali é uma condição. Então, por mais que o vendedor fale da qualidade do relógio, que vai parcelar para mim, ele pode falar o que ele quiser, a minha condição não me permite comprar aquele relógio. Agora, o que seria uma objeção? Tá? É só uma barreira de decisão para mim tomar a decisão de compra. Então, eu tenho condição, mas eu tenho uma objeção. Mas por que prata eu não gostaria? Eu gostaria de um relógio mais dourado. Ou eu gostaria de coisa, mas na loja tal do concorrente está de tal forma. Isso. Ali eu, como vendedor, eu vou quebrar essa objeção e fazendo ele entender por que seria melhor ele comprar conosco. Isso é uma quebra de objeção, porque está dentro da condição. Exato. Que aí a gente entra na questão do guru, que é aquela pessoa que ela acha que ela vai conseguir vender sempre. Nem sempre você vai conseguir vender. Nem sempre, verdade. Porque às vezes você não tem o que o teu cliente quer comprar. E se você não entender o que ele quer comprar, você até pode convencer ele. Algumas pessoas são tão boas que eles conseguem convencer. Mas eu costumo dizer que é a venda que vai gerar muito prejuízo. Porque você vai convencer ele a comprar algo que ele não quer. Ele vai comprar. Ele vai te detestar, ele vai falar para mais um monte de gente. Então é uma venda que de uma você perdeu várias outras possíveis, né? Que é a tal da propaganda ruim, né? Por muito tempo, Éder, foi falado que o vendedor bom era aquele que falava muito. Isso. Hoje, na realidade, não é o vendedor que fala muito, né? Vender bem não é falar muito, é fazer as perguntas certas. Exato. Né? E o que seria uma pergunta certa? Por exemplo, muita gente acha que perde a venda pelo preço. Certo. Na realidade, numa escala de decisão, o preço parece que, se eu não me engano, vem entre sexto e sétimo lugar. Na realidade, a pessoa entender e gerar valor para a pessoa naquele produto ou serviço, né? Tem uma pergunta que talvez seja bem clichê, mas eu até gosto quando é clichê, porque só se torna um clichê se tiver alguma relevância. Se não tiver relevância, não se torna um clichê, né? Mas seria o seguinte, o que depois do preço? Por exemplo, se eu estou lhe vendendo, Éder, um relógio, e aí eu chego para você, Éder, depois do preço, o que mais você valoriza quando decide comprar um relógio?
Essa é a principal razão pela qual ele vai comprar. Aí Se você vai me você não dizer, resolver essa, dificilmente você vai vender. Aí você vai dizer, olha, eu quero um relógio que tal seja bom, que seja tal, exato. tá? E que me gere também valor, que me gere isso. Exato. Aí é nesse ponto que eu vou vender para ele. Exato, bacana. Bom, a conversa está sensacional. A gente já está chegando na parte final hoje. Você que nos acompanhou, viu que é bastante conteúdo, conhecimento. A gente aprendeu que se você tiver o dinheiro, você captando o crédito, ele vai se pagar e lá no final você vai ter ganho crédito. A gente entendeu que vender dinheiro tem um mercado com uma demanda crescente gigante. Então, às vezes você está pensando em começar, é um mercado que tem provavelmente muitas oportunidades, né? E vai crescer muito. É um produto que quase todo mundo compra, né? Ou todo mundo precisa, se bem orientado. Então, a gente aprendeu bastante coisas que são importantes aqui, que você vai depois rever e pegar as dicas com o Rafael. Eu vou aproveitar também para pedir você que nos acompanhou para que você se inscreva no canal, siga, mande para o teu amigo, porque eu tenho certeza que você tem um amigo, alguém que você viu, que faz muito sentido isso. E às vezes as pessoas têm dinheiro. Verdade. Elas têm medo de procurar ajuda, sabe? Ah, não, poxa, mas eu vou procurar uma ajuda de como buscar crédito. Você vai ganhar dinheiro com isso. Verdade. Então, faça isso. Faça isso. Éder, só fazer um ponto aqui, é que a gente precisa, quando eu falei de cultura no começo, e quero reforçar aqui, né? A gente precisa quebrar essa cultura de que quando eu vou buscar crédito, seria uma situação pejorativa ou vergonhosa. Porque nem sempre, às vezes a gente pensa que quem vai buscar crédito é quem está endividado. Pelo contrário, lá na Bex eu tenho recebido muitas indicações de pessoas extremamente alavancadas, tá? Com condições financeiras extraordinárias e consolidadas, tá? São pessoas sólidas, tá? Que a empresa vai bem, gerando caixa, em crescimento e tudo bem, e estão em busca de crédito para acelerar o crescimento. É diferente de uma pessoa que está endividada. Então, nem sempre quem está buscando crédito, ou melhor, quase quem mais busca crédito é quem não está endividado. Por quê? Porque ele quer acelerar o crescimento. Então, a gente só precisa quebrar essa cultura de achar que o crédito é sempre uma coisa vergonhosa, pejorativa. E não é, né? Bom, como eu estava falando, a gente está chegando na parte final. Eu vou deixar aqui aberto para se você quiser fazer alguma consideração final, alguma dica. Agradecer também tua presença, pelo teu tempo. Foi de muita valia para nós. E a gente sabe que independente do que a nossa audiência faça, ela vai precisar de dinheiro. Verdade. E o crédito e o dinheiro é o que movimenta qualquer tipo de negócio. Ele é necessário em qualquer tipo de negócio. Não, o crédito certo, né? Eu só quero aqui, para finalizar minha fala, Éder, primeiro agradecer você, toda a equipe aí, né, por essa participação aqui, por a gente poder estar discutindo esse assunto, que eu acredito que é muito importante, né? Porque toda vez que você acessa um conhecimento, você também pode acessar as melhores condições, né? E o conhecimento certo, ele vai ajudar no seu negócio, né? Então, só agradecer, tá? Você que está aí do outro lado, nos assistindo, né? Se já pensou em crédito, busque um especialista, busque tomar um crédito com planejamento, né? Busque sempre quais são as linhas de crédito, verificar quais são as linhas de crédito disponíveis. E quando você pensar em tomar um crédito, busque já com antecedência para você poder escolher ali a melhor opção. Sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, Éder. Obrigado, viu? Valeu.